Olá, sou Ludmila. Hoje daremos andamento ao tema abordado na aula passada sobre conservação de populações e espécies. Para a gente planejar um programa de conservação de populações, a gente precisa entender como que está essa população e identificar possivelmente um problema no tamanho populacional. Então, um indicativo de que a espécie é rara, está ameaçado ou é raro e precisa de planejamento para conservação é o tamanho populacional. Então, só para lembrar alguns conceitos, a gente já falou de capacidade de carga. Então, aqui representado pela letra K. Então, toda população ela tem um crescimento até atingir essa capacidade de carga. O que seria essa capacidade de carga, mais conhecida como capacidade de suporte? Essa capacidade de suporte é o valor em que a população não consegue mais ter mais indivíduos, ou seja, a taxa média de nascimento é igual à taxa de mortalidade. Não há alteração no tamanho populacional. Isso por falta de recursos, seja alimentos, seja espaço, seja fêmeas, seja diversos tipos de recursos que limitam o tamanho dessa população naquele local. No entanto, esse não é um valor único. Dentro dessa capacidade de suporte, a gente tem uma certa dinâmica entre as populações, ou seja, há uma oscilação entre os valores de nascimento e de mortalidade, porque nós estamos falando aqui de um ambiente natural. Então, se a gente pegar aqui duas populações de predadores e presas, essa relação ecológica de predação, ela faz com que a gente atinja essa capacidade de suporte, mas tem uma oscilação dentro dessa capacidade de suporte, que é o que a gente chama de equilíbrio dinâmico. Então, o equilíbrio dinâmico ele é desejável e ele é o que a gente encontra numa população que esteja saudável, numa população que não esteja ameaçada por algum impacto ambiental, alguma alteração antrópica, alguma degradação. Então, se a gente observar aqui, as cobras, quando a gente tem aumento de predadores, a gente tem uma queda de presas. Quando o número de predadores cai, a quantidade de presas consegue aumentar e dessa forma a gente consegue ter um equilíbrio que a gente chama de equilíbrio dinâmico. Mas alguns indicadores a gente utiliza para identificar a instabilidade no tamanho populacional, que são taxas de gêneros desiguais, um número não equiparável para aquela espécie de fêmeas e machos. Aí vai depender de cada espécie, então a gente precisa conhecer um pouco a biologia da espécie para saber quantos machos geralmente a gente tem para cada fêmea. Densidade demográfica reduzida, ou seja, tem uma baixa quantidade de indivíduos, e quebra de comportamento social. Lembrando que para essa densidade demográfica reduzida também varia muito de espécie para espécie, porque temos algumas espécies que formam grupos maiores, que necessitam de uma área de vida menor, então ela forma muitos grupos grandes, ou ocupa em um ambiente pequeno, tem um grande número de indivíduos. Então, se ela tiver uma área de vida maior, ou seja, se for um indivíduo mais territorialista, então ela vai ter poucos indivíduos em muitos metros, em muitos hectares de área preservada. E quebra de comportamento social. A gente observa alguns comportamentos se modificando a partir do momento que a gente tem alguns problemas de número de indivíduos dentro de uma população. Quais são os aspectos desejáveis que a gente precisa saber para planejar e manejar uma espécie? São diversos. Geralmente, na prática, a gente não consegue estudar todos eles. Então, a gente trabalha com o maior número possível de indicadores e de aspectos desses aqui. Então, o primeiro seria interações bióticas, ou seja, a interação das espécies com a parte viva. Se tem os recursos necessários e como que estão as relações ecológicas interespecíficas. Então, a gente precisa saber, primeiro, quais as espécies que geralmente aquela espécie é foco, ela se interage, e como que está essa outra população em que ela interage, como que está naquele local. O ambiente, tipo e quantidade de hábitats disponíveis para aquela espécie, adequados para aquela espécie, variação desses hábitats no tempo e no espaço, se tem muitas perturbações e qual a frequência dessas perturbações que podem ocasionar queda no número de indivíduos, deslocamento sociocional das populações, se elas se deslocam durante o ano ou migram na estação seca ou na cheia,
Evidência de colonização de novos hábitats, se ela está buscando novos hábitats. Um aspecto desejável é morfologia, forma, tamanho, cor e textura dos indivíduos dessa espécie. Ela está de acordo com aquele ambiente. Então a gente tem que observar se as características morfológicas se adequam àquele tipo de ambiente para permitir sua permanência ali. Sobre a fisiologia, quantidade de recursos para sobreviver, crescer e reproduzir, lembrando que as espécies elas priorizam a sobrevivência, depois elas priorizam o crescimento e o armazenamento de energia. Se tiver tudo ok com isso, ela vai se reproduzir. Então, com algumas exceções, por exemplo, quando as espécies acham que estão muito ameaçadas de morte, elas vão reproduzir o máximo possível para tentar deixar descendentes. Mas normalmente, geralmente, as espécies elas buscam recurso para essa ordem aqui, sobreviver, crescer e reproduzir. Se tudo não tiver ok com ela, ela não vai reproduzir. E isso é um indicativo que aquela população está com algum problema. A eficiência no uso dos recursos, tanto que aquela espécie é eficiente na utilização daqueles recursos. Então, às vezes, ela tem uma dificuldade em utilizar aquele tipo de recurso disponível. Vulnerabilidade a condições extremas de clima. Se o ambiente está variando muito, seja naturalmente ou artificialmente, se aquilo vai trazer consequências para a população. Esse é um dos aspectos mais difíceis que a gente tem de avaliar para as espécies, porque requer uma grande quantidade de estudos. Demografia. A gente tem que observar o tamanho populacional passado e presente. O presente até que a gente consegue com uma certa facilidade. O passado já é um pouco complicado, porque o monitoramento de espécies a longo prazo ele não é tão realizado. E para realizar a dinâmica populacional, a gente precisa de um monitoramento, pelo menos em determinado tempo. Quanto maior esse tempo, mais a gente vai saber sobre a espécie. Algumas espécies, em pouco tempo, a gente consegue avaliar a dinâmica, mas determinadas espécies, principalmente mamíferos de grande porte, essa dinâmica ela demora para ser clara para a gente quando a gente realiza os estudos. Comportamento. A gente tem também um aspecto de comportamento que é importante para a sobrevivência da espécie e para a manutenção de uma população. Acasalamento e reprodução, como é que essas espécies se acasalam, como é que elas se reproduzem. Tem espécies que são mais exigentes, tem espécies que precisam de diversos fatores para ter o comportamento de acasalamento e como que os indivíduos interagem entre si. Na genética também, a gente precisa avaliar os aspectos quanto à variação nas características entre indivíduos, se ela é controlada geneticamente. Se tudo isso aqui que a gente está observando de fisiologia, de comportamento, de morfologia, das interações, da relação com o ambiente, se elas estão lá nos genes ou não. Isso é importante a gente saber também. Aqui dificilmente nós vamos ter todos esses aspectos para proteger uma população antes de realizar programas para manejo e conservação. Mas quanto maior o número de aspectos, melhor será o nosso programa. Tá, mas eu vou ter que fazer isso tudo aqui, eu vou ter que pegar uma espécie, uma população e avaliar todos esses aspectos? Não, isso é praticamente impossível. Então, o que a gente faz? A gente trabalha com informações secundárias. Então, o que seria dados secundários? Dados secundários são todos aqueles dados que já foram realizados com aquele grupo, com aquela população ou com aquela espécie que já foram publicados. E aí a gente tem duas categorias: os artigos científicos, as dissertações, as teses, que são documentos publicados, e temos a literatura não publicada, que são relatórios de consultorias de empresas que vão implantar um empreendimento no local, e aí eles realizam estudos de campo sobre aquela espécie, avaliam aquela espécie, e também trabalhos de campo. Esses trabalhos de campo a gente obtém dados primários, ou seja, aquilo que você coletou, que você registrou as evidências, são dados primários e dados secundários. Hoje a gente tem bastante coisa disponível na internet. Nós temos, por exemplo, a área de vida de diversas espécies, nós temos que tipo de ambiente que uma espécie precisa, alguns aspectos de fisiologia. Então, se você pegar essas espécies mais comuns, você vai ter maior facilidade em encontrar esses tipos de aspectos.
pode pegar, por exemplo, os aspectos, se você trabalhar com dados secundários, o que hoje é muito comum, por exemplo, um pesquisador fazer uma parceria com diversos países, com diversos pesquisadores de diversos países, para coletar dados sobre diversos grupos, como aqui vocês podem ver, anfíbios, répteis, invertebrados, mamíferos, e realizarem estudos de como estão as populações mundialmente. E assim associar alguns outros fatores, como por exemplo, qual a taxa de extinção prevista a partir das mudanças climáticas. Então percebam aqui o tamanho do círculo, ele indica quais grupos estão em maior risco. Então se a gente observar nessa lista aqui, eles estão na ordem decrescente de ameaça, ou seja, de maior risco à extinção devido às alterações climáticas. E aqui a gente tem as regiões que serão afetadas, também o tamanho do ciclo indica, mais afetadas por essas alterações climáticas. Então, se vocês observarem, nós estamos aqui na América do Sul, que é o mais ameaçado justamente pela maior quantidade de espécies que nós temos, pela maior riqueza. Então, se a gente observar a população, a gente precisa saber também se aquela população é viável. Porque a presença e a ausência de uma espécie, de um indivíduo ou de uma população, não indica que aquela população é uma população viável, se ela vai ter habilidade para sobreviver naquele ambiente de um determinado tempo. Então, para isso, a gente tem que observar se os recursos eles são suficientes para as exigências dessas espécies. E isso considerando a disponibilidade para manutenção daquela espécie no médio e longo prazo. E quando a gente observa isso, infelizmente a gente tem alguns casos que são mais difíceis da gente conseguir identificar que a população ela não vai conseguir se manter a médio e longo prazos. E alguns casos as espécies ainda estão em débito de extinção, ou seja, elas estão sofrendo ainda as consequências de alguma degradação e elas provavelmente serão extintas. Essas espécies que estão fadadas à extinção devido a algum tipo de alteração no seu ambiente, a gente chama de espécies mortas-vivas. Ou seja, nós encontramos indivíduos na natureza, nós temos esses indivíduos daquela espécie, no entanto, ela não vai se perpetuar, ela vai desaparecer daquele local, ela vai ser extinta localmente. Então ela já está fadada à extinção. Dá para reverter esse processo? Sim, dependendo de quando a gente implantar os programas de conservação. Isso acontece porque elas não têm os recursos necessários para reprodução e para aumento de uma população que torne a população viável e não ocorra aqueles diversos problemas de pequenas populações como a gente viu. Então, se a gente observar aqui um estudo, ele avaliou dois tipos de primatas. Ele não está mais sofrendo os efeitos de fragmentação causada por a implantação de uma usina hidrelétrica 10 anos depois. Então a população foi reduzida, principalmente porque houve a fragmentação, então ocorreu a perda de conectividade entre fragmentos, mas a população ela teve um débito de extinção, ela conseguiu se recuperar após esse débito de extinção, ela sofreu uma queda e agora ela está retornando 10 anos depois. No entanto, essa segunda espécie de primata aqui, ela ainda está sofrendo os efeitos da fragmentação 10 anos depois da degradação e a população certamente será extinta localmente. Isso porque ela ainda está sofrendo os débitos de extinção e ela está chegando num tamanho populacional que ela não será capaz mais de ser viável para aquela área. Então, provavelmente ela será extinta localmente se não houver algum programa de conservação, algum programa de recuperação dessa espécie. Para a gente falar de dinâmica de populações, a gente precisa entrar num conceito que é muito importante em biologia da conservação, que são as metapopulações. Principalmente em Mata Atlântica, Cerrado, nós temos essa realidade aqui. Ao invés de grandes florestas, nós temos fragmentos florestais. Então, nós temos uma mancha maior aqui e pequenas manchas menores de vegetação, porque o homem foi implantando diversos tipos de atividades nas áreas do entorno e foram sobrando alguns poucos fragmentos ou manchas de vegetação. Lembrando que população é um conjunto de indivíduos da mesma espécie que ocupam o mesmo local em determinado tempo. Então, se a gente considerar o conceito de população,
a gente ia considerar que aqui tem uma população, aqui tem outra, aqui tem outra, aqui tem outra, aqui tem outra. Então nós temos diversas populações. Na realidade, essas populações, elas provavelmente, para diversos tipos de espécies, elas não estão isoladas. Então é uma população que está dividida em subpopulações. Ou seja, aqui tem uma população somente nessa área toda, mas ela está dividida em pequenos fragmentos. Esses fragmentos fazem com que a gente possa ter uma interação de espécies de um fragmento para outro, e essa interação de espécies a gente chama de tudo isso aqui de metapopulação. Ou seja, metapopulação é quando há subpopulações que se interagem, havendo troca de gametas, havendo uma taxa reprodutiva, indivíduos migrando de um fragmento para outro. Isso tudo entra dentro do conceito de metapopulação. Alguns fragmentos eles podem não ter alguns indivíduos daquela espécie. É muito comum hoje a gente ter o que a gente chama de deserto verde, principalmente para áreas de reflorestamento, por exemplo, de eucalipto ou pinos, por exemplo, temos a área plantada. No entanto, algumas espécies elas não conseguem viver ali. Nós temos uma baixíssima quantidade de espécies e para algumas áreas isso pode ser considerado um deserto verde. Apesar de ter vegetação, não tem quase nada de espécies animais associadas. Ou a diversidade de espécies também de plantas é muito baixa. Nós temos também alguns fragmentos naturais, como esse aqui, são todos fragmentos de vegetação natural, nativa. Se a gente observa alguns fragmentos, a gente pode ir lá e pode não observar quase nenhuma espécie de indivíduos de espécie animal. Isso porque, com a degradação humana e principalmente as atividades de caça, esses ambientes, se eles estão muito isolados, como por exemplo esse aqui que está um pouco mais isolado, não consegue vir mais indivíduos para cá. Então ele fica um deserto verde, ele fica com a vegetação, mas não há indivíduos animais associados. E isso causa diversos problemas graves, drásticos, inclusive a extinção de espécies vegetais. Cada fragmento, gente, se a gente observar dentro de uma metapopulação, então considerando que todos esses fragmentos estão dentro, são subpopulações de uma grande população que a gente chama de metapopulação, esse fragmento ele tem dinâmicas populacionais diferentes. É isso o diferencial de uma população para uma metapopulação. Uma população, se a gente for observar no ambiente, ela tem taxa de mortalidade, natalidade, migração e imigração média relacionada àquela população. Agora aqui a gente vai ter, principalmente devido à disponibilidade de recursos, alterações. Então aqui nós vamos ter uma dinâmica diferente dessa área, que é diferente dessa área, que é diferente dessa área, tá? Então, apesar de ter troca de indivíduos, uma troca de propágulos de espécies vegetais e troca de gametas, a gente tem uma dinâmica diferente para cada uma dessas áreas. Nós precisamos observar qual que é o fluxo de indivíduos entre cada fragmento. Para esse estudo aqui, foi até avaliado o comportamento de um pequeno mamífero. Qual que é a vantagem de ser uma metapopulação? Porque a gente sabe que fragmentação não é bom para as espécies. No entanto, quando a gente tem fragmentos, a gente tem o isolamento de alguns aspectos que são negativos para a espécie. Por exemplo, de doenças e queimadas. Se esse fragmento aqui houver uma queimada nele, dificilmente ele vai atingir os demais fragmentos. Se as espécies daqui tiverem alguma doença, elas podem sim passar para as demais espécies, mas vai ser menos drástico se fosse uma grande população. Então nós temos, nas metapopulações, nós temos alguns conceitos. Nós temos, por exemplo, as populações estáveis, que são da mancha-fonte, ou seja, aquela mancha maior ou com maior quantidade de recursos, que vai fornecer indivíduos para as demais áreas. Nós temos a mancha-dreno e também as populações flutuantes. Então, essas manchas aqui são as manchas intermediárias e temos as manchas dreno. Então, as manchas intermediárias, elas recebem como elas doam indivíduos. Há uma troca entre os fragmentos. E essa mancha dreno, ela simplesmente recebe indivíduos. Na maior parte das vezes, os indivíduos ficam ali e os indivíduos morrem ali. Então, nós temos uma troca, isso só dá para saber através de estudos de campo,
Então nós temos uma troca de indivíduos entre todas essas manchas, e aí a gente chama de metapopulação. Nós temos também áreas que são chamadas áreas satélites, que geralmente são os menores fragmentos, onde o animal utiliza somente para deslocamento. Nessa mancha-fonte, os nascimentos superam as mortes, por isso que eles são chamados de mancha-fonte, porque eles fornecem indivíduos. E nessa mancha-dreno, a morte supera o número de nascimentos, porque ele não consegue ser um ambiente único para completar todo o ciclo da espécie. Manchas mais próximas da fonte, daquela que fornece indivíduos, têm maior probabilidade de receber indivíduos e de ter maior população. Nós voltaremos no conceito de biogeografia de ilhas. Quanto mais próximo você está de uma área que tem uma grande quantidade de indivíduos, maior a probabilidade de você receber aqueles indivíduos. Lembrando que essas manchas de metapopulações, ela tem qualidades diferentes. Ou seja, vamos ter manchas com uma quantidade maior de recursos e menor quantidade de recursos. Então, apesar dessa mancha que está mais perto da mancha-fonte, ela pode ter uma qualidade inferior e isso vai gerar uma menor população naquele ambiente. A probabilidade de extinção local declina com o aumento da população. Então, se a gente tem uma dinâmica, se a gente tem uma troca de indivíduos, nós vamos ter menor chance de extinção. Então, metapopulações é uma realidade hoje, a gente precisa estudar metapopulações para conseguir preservar as espécies, porque nós não estamos mais num ambiente com grandes manchas de vegetação, e sim nosso ambiente mais comum, principalmente em Cerrado e Mata Atlântica, são essas metapopulações. Então nós temos diversos tipos de metapopulações. Nesse gráfico aqui a gente vê as manchas que estão ocupadas em azul, as manchas vazias em branco, aqui sem estarem tingidas de azul. Essa linha ela delimita o tamanho populacional e nós temos os limites das metapopulações em azul e as setinhas indicam para onde que as espécies podem ir. Então, observem, por exemplo, que nessa metapopulação aqui nós temos manchas vazias porque ela não recebe indivíduos, tá? E aqui nós temos uma população em que a gente só tem uma mancha doadora, uma mancha que doa indivíduos, e nós temos as manchas dreno, que acabam só recebendo os indivíduos acabam morrendo por ali. Observando aqui os eixos do gráfico, no eixo X, a gente tem classes de tamanhos de mancha, pequenas e grandes, todas pequenas e todas grandes. Então nós temos metapopulações compostas de uma variedade de tamanhos e temos metapopulações em que são todas grandes e que são mais difíceis de serem encontradas. E no eixo Y estamos vendo uma relação com o isolamento, que também é importante. Quanto mais isoladas, gente, mais difícil ocorrer a troca de indivíduos entre espécies. Então elas acabam não tendo um equilíbrio. Se não há troca, ela acaba não sendo considerada uma metapopulação, justamente porque não há uma interação entre as manchas. E se a gente observa, quanto menor a distância ou melhor a qualidade dos fragmentos, maior vai ser a conexão entre esses fragmentos. Agora vamos falar do monitoramento a longo prazo de espécies. Esse monitoramento a longo prazo é o mais desejável para todas as espécies, mas não está longe de ser o que acontece. O monitoramento a longo prazo requer uma utilização grande de recursos e nós vemos alguns programas de monitoramento, algumas estratégias utilizadas para monitorar populações, seja a longo prazo, seja a médio ou curto prazo. Os maiores estudos que a gente encontra são a curto prazo. Mas para algumas espécies no Brasil a gente tem monitoramentos a longo prazo, programas que realizam isso. E nós temos dois tipos de estratégia de conservação para monitoramento de espécies, que é o ex situ e o in situ. O ex situ, ele visa a conservação de espécies fora do ambiente natural das espécies. Seriam zoológicos, jardins botânicos ou banco de sementes. Então, toda vez que a gente vê que uma espécie você retira ela do ambiente natural e a preserva em outro local de alguma forma, seja através de sementes, como aqui no banco de sementes, ou de alguns indivíduos dentro de uma área que não é o habitat natural dele, que ele está fechado, nós chamamos de estratégias ex situ. E estratégias in situ
são aquelas em que são realizadas dentro do habitat natural do indivíduo. Então a gente pega, por exemplo, plantas e animais e nós vamos observar quais são os tamanhos, como é que está a dinâmica populacional daqueles indivíduos dentro do ambiente natural. Quais os tipos de ambientes que podem ser utilizados para ex situ? Zoológicos, fazendas, aquários, jardins botânicos e bancos de sementes são os mais comuns. Nós temos regras, nós temos estratégias diferentes para cada um. Qual que é o foco deles? Os indivíduos que são colocados nesses ambientes, eles podem ser reintroduzidos na natureza? Eles podem ser soltos novamente na natureza. Então a gente tem, por exemplo, aquários, nós temos aviários, em que as aves são coletadas principalmente de biopirataria, são colocadas num ambiente que parece um zoológico, mas é somente para aclimatação e posteriormente elas são soltas na natureza. No entanto, é muito difícil de você encontrar um estudo que comprove a eficácia desse tipo de reintrodução. Apesar de hoje a gente ter diversos tipos de marcação de animais para monitoramento, é muito difícil você achar dados que comprovem a eficácia desse tipo de estudo. Então nós temos diversos tipos de artigos que tentam abordar isso, mas em números a gente não consegue afirmar que há uma eficácia em programas de reintrodução. Isso porque para o indivíduo é muito diferente, é um ambiente completamente diferente, não só porque ele estava acostumado, às vezes é filhote ainda, você retirou ele da natureza e tentou reintroduzir, mas as populações elas têm certas características comportamentais, fisiológicas, que você acrescentar um indivíduo diferente ali, talvez ele não vai conseguir sobreviver, o que na maioria das vezes é o que ocorre. Mas as pesquisas em cativeiro elas são importantes para a gente saber a biologia básica de uma espécie e até determinado limite também o seu comportamento, a sua fisiologia, por exemplo, a gente consegue observar bem dentro desses tipos de ambiente. E também um importante fator é a educação ambiental relacionada às espécies. As pessoas conhecem as espécies e elas se sensibilizam com a proteção daquela espécie em ambiente natural. E para os bancos de semente especificamente, a gente tem a preservação da variabilidade genética que existe em espécies agrícolas. Então, o objetivo do homem, principalmente para esse banco de sementes, é ter uma variabilidade genética lá guardada, caso ele necessite modificar, e geralmente isso acontece, as espécies hoje presentes e utilizadas comercialmente. Por exemplo, se a gente tem uma praga para determinada espécie, a variabilidade genética ela é importante para avaliar qual seria o gene responsável para a resistência àquela praga que a gente pode hoje inserir nas cultivares. E para a estratégia in situ, é o mecanismo de estratégia de conservação mais eficiente, tá, de populações, e geralmente os programas são feitos em unidades protegidas, unidades de conservação. Então é a melhor estratégia, principalmente a longo prazo, e a única estratégia possível para que o animal evolua e se adapte. Por quê? Fora do ambiente natural, não tem como ele se adaptar ao ambiente, porque o ambiente é completamente diferente do natural. Então não vai ocorrer adaptação e evolução. Então a gente precisa preservar espécies em locais naturais para que elas se adaptem e evoluam. Então nós temos diversos tipos de programas de conservação e algumas categorias deles. Nós temos programa de monitoramento, que é um pouco mais simples, o custo é menor e ele vai apontar algumas anormalidades, tá? Então o que esse programa faz? Ele simplesmente monitora as espécies. Ele pode pegar lá uma espécie, marcar com um microchip, um colar. O programa vai monitorar as espécies ou marcar os indivíduos de árvores, por exemplo, observar tamanho, observar desenvolvimento, se está com doença, alguma coisa. Esse programa de monitoramento ele acontece. Nós temos os programas de pesquisas que são mais sofisticados, a gente observa alguns outros aspectos, não somente desenvolvimento das espécies,
mas relação com outras espécies, influência do clima, influência dos tipos de degradação em cada espécie. Para isso a gente tem maior custo. Então, por exemplo, um programa de pesquisa que pode ser realizado, que é diferenciado. A gente consegue hoje, por exemplo, a gente vai num rio, coleta uma quantidade pequena de água e a gente consegue, em laboratório, saber quais as espécies que tem ali naquele ambiente. Isso requer um grande custo, mas é uma análise muito eficiente para a gente entender o que tem naquele ambiente. Outro tipo de estudo que requer um custo maior, mas que é importante, é, por exemplo, saber de onde que as espécies estão vindo. Para a mesma localização, para o mesmo tipo de ecossistema, os rios. Então, se eu coleto alguns animais ali, eu faço algumas análises em equipamentos sofisticados, eu consigo saber de onde vieram aquelas espécies. Ou seja, de onde elas estão migrando. Será que elas estão mudando seu comportamento de migração devido às alterações climáticas, devido à degradação cada vez mais crescente? Então, a gente tem esses tipos de programa de pesquisas para a conservação de populações. E aí a gente tem as causas, por exemplo, cobertura do solo, ou seja, o tipo de degradação realizada, cultura, uso de defensivo, ele está causando problemas naquelas populações, está causando problemas na saúde, na fisiologia, que podem também afetar o homem. E esses são programas mais robustos, né? E temos programas avançados de monitoramento, que são aqueles programas de monitoramento a longo prazo, que requer uma grande equipe, que requer uma grande quantidade de dados, uma forma mais adequada de análise desses dados, aponta anormalidades e algumas casualidades, e ele deve ser contínuo, regular. Então, esse tipo de monitoramento ele é muito necessário para a maior parte das espécies, porque muitas espécies a gente precisa de um longo período de monitoramento para entender a dinâmica daquela espécie, mas não é sempre que ocorre. Então, eu peguei aqui um exemplo lá dos programas do Programa Nacional de Monitoramento da Biodiversidade. Então, o governo ele divide esse programa em 3: subprograma terrestre, aquático continental e marinho costeiro. Então, nós temos eles dividiram em componentes cada um desses subgrupos, subprogramas, e aí a gente tem alguns aspectos que são monitorados e são avaliados, como a componente florestal, campestre e savânico. Aqui no marinho a gente tem o manguezal, ambiente recifal, praia. Então esses são programas mais abrangentes. Eles utilizam metodologias que podem ser comparadas para todos os tipos de componentes de ambiente terrestre, por exemplo. Então, geralmente para esses componentes aqui diferentes, a gente utiliza a mesma metodologia para poder comparar como que estão as populações nesse ambiente. Então aqui nós temos um mapeamento dos centros de pesquisa. Esses centros de pesquisa são os vinculados ao ICMBio, tá? Então só alguns exemplos, esses são os maiores centros de pesquisas hoje no país, e nós temos diversos pequenos centros de pesquisas e conservação, monitoramento, programas de conservação, programas de monitoramento, que variam muito de estado para estado. Geralmente, eles são aplicados em unidades de conservação, mas a gente tem muita pesquisa sendo realizada também fora de unidades de conservação, tentando associar a atividade humana com a conservação de espécies. Então, hoje, por exemplo, nós temos programas de certificações ambientais, certificação verde de produtos, que elas tentam associar essa estratégia de conservação de algumas populações com a produtividade agrícola. Então, o produtor ele tem um certo incentivo em reduzir os impactos, reduzir a degradação, proteger algumas espécies naquele local, para ter um selo de certificação que torna ele um produto diferenciado mundialmente. Isso também são estratégias de conservação, e essas estratégias de conservação são muito interessantes e muito desejáveis, justamente porque nós estamos numa região também de alto desenvolvimento econômico. Então a gente precisa tentar conciliar esses programas de conservação. No entanto, gente, como a gente viu, algumas estratégias de conservação, algumas espécies,
a gente precisa ter o ambiente intacto. Foi realizado um estudo recentemente na Amazônia que ele viu o seguinte, que as nossas estratégias de conservação, às vezes elas estão equivocadas. Que se eu fizer estratégia de conservação voltada para o ambiente aquático, eu consigo preservar tanto espécies de ambiente aquático como espécies de ambiente terrestre. E geralmente a gente faz o contrário. A gente coloca estratégia de conservação em ambiente terrestre e, se der, vai proteger os ambientes aquáticos. Então, a gente não tem estratégias, até temos pouquíssimas estratégias específicas para ambientes aquáticos. Claro que o ideal é a gente criar estratégia que abrange os dois. Isso a gente consegue uma maior conservação de diversas espécies. Mas o que a gente está vendo é que quando a gente foca em ambientes aquáticos, a gente consegue ter uma abrangência maior. Então a gente precisa sempre pensar em conservação na quantidade de recursos utilizados.